Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. O salmo de hoje está no primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Um bom dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na primeira leitura de hoje, do primeiro livro do Samuel, capítulo 1, dos versículos 9 ao 20. E ainda, assim como a leitura de ontem, se tratando de Ana, depois de anos de humilhação silenciosa, ela faz algo decisivo. Ela se levanta. O texto não começa com o milagre, mas com o movimento interior. Antes de Deus abrir o ventre, ele abre um caminho de oração. Toda verdadeira intervenção divina nasce quando a dor encontra o altar. No versículo 9 está que Ana se levantou depois de terem comido e bebido em Siló. O verbo hebraico quen, levantar-se, indica decisão, passagem, êxodo interior. E Ana deixa a mesa da incompreensão e caminha em direção ao santuário. E o milagre começa quando a alma se recusa a permanecer prostrada na própria dor. Nós podemos ver em várias passagens do Evangelho quando aqueles que pedem a Jesus para serem curados, é exatamente esse caminho. Há uma recusa daquela situação. E acreditando verdadeiramente que algo pode ser feito, ao invés de se prostrarem à dor, eles se prostam à possibilidade de uma vida nova. E no versículo 10 está assim: ela estava profundamente amargurada e orou ao Senhor, chorando abundantemente. E a expressão hebraica marat nefesh, que é a amargura da alma, descreve uma dor que alcança o centro do ser. Não é oração elegante, é oração verdadeira. Deus não rejeita a oração ferida, ele rejeita apenas a oração fingida, cheia de enfeites, de ritualismos, de segmentos aos quais Deus não está preocupado com isso. E no versículo 11 está que se deres atenção à humilhação da tua serva, Ana não negocia com Deus, ela se oferece com o pedido. E temos aqui o voto nazireu, conforme em número 6, que indica separação total para Deus. O filho pedido não será posse, mas oferta. Deus concede o que não será idolatrado. Ana ora sem voz, o sacerdote a julga embriagada. E aqui está um dos pontos mais profundos do texto. O homem de Deus não compreende, mas Deus compreende perfeitamente. E nem toda oração autêntica é reconhecida pelas estruturas religiosas. E aqui não se trata de negar as estruturas religiosas. O que nós apontamos novamente aqui é uma sinceridade tremenda de coração. Muitas das vezes a espiritualidade ela pode se tornar extremamente precária a partir do momento que nós não temos intimidade com Deus. E essa intimidade, ela brota da própria vida e não necessariamente de manifestações ritualísticas e muito menos de orações às quais nós ficamos fixos naquilo, achando que a partir de tais palavras mágicas algo mágico vai acontecer. Na verdade, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, mas isso é a partir da comunhão. E com isso, nós temos que ela se coloca à disposição de Deus. Lá no versículo 19, o que nós temos? O Senhor se lembrou dela, memória que gera vida. O verbo hebraico zakar não indica esquecimento anterior, mas ação eficaz. Quando Deus se lembra, a história se move. A história se move em nossas vidas. É o aqui, é o agora, é a vivência de tudo aquilo que nós temos em mãos, tudo aquilo que nós carregamos enquanto ser. E nesse sentido, Ana se coloca, prostrar-se perante Deus, é colocar tudo que você tem. E tudo que você tem não é mérito unicamente seu. Tudo que você tem, que você carrega, que você traz de si, é para se colocar diante de Deus.
E no evangelho de hoje, em Marcos, capítulo 1, dos versículos 21 ao 28, depois do chamado dos discípulos, conforme nós vimos no evangelho de ontem, Jesus não funda uma escola paralela, nem se retira para o deserto. Ele entra na sinagoga, no espaço da palavra, da lei e da tradição. O reino não começa fora da religião, mas a confronta por dentro. Onde a palavra é proclamada, o mal se manifesta. E vejamos que lá está no versículo 21, e no sábado entrou na sinagoga e ensinava. O sábado é o dia da libertação, conforme Deuteronômio 5, versículo 15. A sinagoga é o lugar do ensino autorizado. E Jesus não vai abolir o sábado, ele o cumpre, revelando o seu sentido libertador. E ele os ensinava com quem tem autoridade. Aqui o termo grego euxia indica poder legítimo, soberano, não delegado. Os escribas citam autoridades passadas. Jesus fala em nome próprio. E sendo assim, Jesus não interpreta a palavra, ele é a palavra que interpreta a realidade. E havia na sinagoga um homem possuído por um espírito impuro. O escândalo do texto não é a possessão, mas o lugar. O espírito impuro frequentava a sinagoga. O mal não está apenas fora da religião, ele se esconde onde a palavra perdeu força. E será que, quando nós olhamos para nossas vidas, qual é o mal que está escondido? Na onde que em nossas vidas ou na nossa prática religiosa ou desenvolvimento espiritual pode ser que ali tenha o mal escondido? Porque a palavra de Deus perdeu força não porque a palavra não tenha força, mas porque nós endurecemos os nossos corações? E no versículo 24, há uma pergunta do demônio: que queres de nós? E há um conflito de senhorios. O demônio reconhece Jesus, chama de Nazareno, ou seja, história, o santo de Deus, consagração, aquele que destrói, ameaça um reino do mal. O demônio sabe quem Jesus é, mas não o segue. Conhecimento sem conversão gera resistência. E vejamos bem, nós podemos conhecer muito sobre Jesus, no sentido de ouvir falar muito, mas será que há uma conversão verdadeira? Porque muitas vezes, se não há conversão verdadeira, podemos correr o sério risco de nos acostumarmos a uma fé medíocre. E fé medíocre não há sinceridade, não há convicção, não é entrega verdadeira. E nos versículos 25 e 26, Jesus não vai dialogar com o mal. O que ele diz, cala-te e saia dele. Há dois imperativos utilizados por Jesus. E a palavra de Cristo não informa, ela transforma. Ela cria aquilo que ordena. Jesus ele não fica negociando com o mal, ele não conversa, ele simplesmente ordena. E nessa ordenação é uma libertação que não é estética. Há grito, há convulsão, há ruptura. E ser liberto dói, porque o mal não sai sem resistência. Vejamos bem, quando nós expulsamos verdadeiramente o mal de nossas vidas, ao quanto nós temos que resistir para que tal mal saia. Mas para o mal sair, ele também resiste. Ao quanto que nós temos que lutar para tais vícios, tendências, paixões, para nós nos libertarmos de nossas vidas. E com isso, é preciso não batalhar sozinho. Nós temos um Senhor de nossas vidas que verdadeiramente nos conhece, quer nos fortalecer para que verdadeiramente sejamos libertos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.